Essa apresentação visa o ponto número 4 do programa do CET da SBA e trata da fisiologia do sistema cardiocirculatório, englobando as propriedades do coração, a bioeletrogênese cardíaca, o eletrocardiograma normal e patológico, o ciclo cardíaco, o débito cardíaco, circulação coronariana, consumo de oxigênio pelo miocárdio e controle do sistema cardiovascular. Bem, o coração ele é um órgão oco, composto de 4 câmeras, e o sistema cardiocirculatório é composto por esse órgão, o coração e os vasos sanguíneos, e objetiva o transporte de sangue para todas as partes do corpo e de volta esse sangue para o coração. É importante lembrar que da circulação fetal para a circulação do padrão adulto, existe uma mudança de padrão, especialmente em relação à resistência vascular pulmonar. Na circulação fetal, o pulmão é um órgão não ventilado e o sangue que chega ao coração, ele é direcionado principalmente para a circulação sistêmica, através do canal arterial ou do forame oval, e uma pequena parte apenas irá aos pulmões, que então tem uma resistência alta. Com o nascimento e a oxigenação dos pulmões, a ventilação pulmonar, há uma queda abrupta da resistência, criando-se então progressivamente o padrão adulto do sistema cardiocirculatório, que tem a circulação sistêmica, que é um sistema de alta pressão e alta resistência, e a circulação pulmonar, que é um sistema de baixa pressão e baixa resistência. Então, como mostrado aqui na parte inferior da figura, a gente pode diferenciar no coração esse órgão oco nitidamente, o coração direito, o ventrículo direito, com uma parede fina, e o ventrículo esquerdo com uma parede espessa. Então, o ventrículo direito trabalhará contra um sistema de baixa pressão e baixa resistência, que é a circulação pulmonar, e o ventrículo esquerdo com uma parede espessa, trabalhando com a circulação sistêmica, que é um sistema de alta pressão e alta resistência. E o músculo cardíaco, os cardiócitos, eles têm praticamente um número muito grande de mitocôndrias, e uma característica desse músculo é a presença dos discos intercalares, que são sistemas que mantêm as membranas de 2 células muito próximas. Essas membranas elas são separadas, na realidade, por líquido extracelular, mas são firmemente unidas por desmossomos e ligadas pelo que é chamado de gap junctions, que permitem que a passagem do estímulo elétrico ela se faça de uma forma rápida, de uma célula para outra. E isso contribui numa das características do coração, que é a excitabilidade. E dentre as propriedades do coração, acho que 5 são as importantes que temos que ter gravadas, que são o automatismo, o cronotropismo do coração, que é a capacidade do coração de gerar seus próprios estímulos elétricos, independente de uma influência extrínseca ao órgão, como nós veremos a seguir. Mas essa frequência intrínseca, ela pode ser modificada por outros fatores. O batimotropismo, ele se refere então à excitabilidade do coração, que é a capacidade do miocárdio reagir quando estimulado. E esta reação ela se estende aí por todo o órgão. A condutibilidade ou dromotropismo é a condução do processo de atividade elétrica por todo o miocárdio, numa sequência sistematicamente estabelecida. A contratilidade ou inotropismo é a propriedade do coração se contrair ativamente como um todo único. E o lusitropismo, ou distensibilidade, é a capacidade de relaxamento global do coração, uma vez cessada a estimulação elétrica. E isso determina o fenômeno do relaxamento diastólico. Bem, basicamente, a excitabilidade do coração, ela depende das características, uma delas, daquela
característica de como as células miocárdicas estão organizadas e unidas entre si, mas existe um sistema elétrico específico dentro do coração e essa capacidade de autogeração do estímulo elétrico. Então, esse sistema começa no nó sinoatrial, que são células diferenciadas que existem no átrio direito, na intersecção entre a veia cava superior e o átrio direito. Existe uma passagem para estímulo do átrio esquerdo, que é o ramo de Bachmann. O estímulo ele segue pelas vias internodais até o nó átrio ventricular, onde é um local de retardo desse estímulo, e ele passa então pelo feixe de His, que se divide em ramo direito e ramo esquerdo, vai para os dois ventrículos e com ramificações chegando até as fibras, as vias de Purkinje e estímulo das células independentemente. Então, esse sistema é um sistema diferenciado para a excitabilidade do coração e esse sistema ele começa com células automáticas, né, que estão presentes no nó sinoatrial, que se diferenciam das células contráteis por poderem gerar o seu próprio estímulo. Então, como visto no gráfico, nos gráficos do lado direito, a diferença do potencial de ação entre as células automáticas presentes nesse sistema de condução e as células contráteis no músculo cardíaco. Então, as células automáticas, elas têm uma fase 4 em ascensão a um influxo contínuo de cálcio que garante o potencial de ação. O potencial de ação basal das células automáticas, ela é diferente daquele presente nas células contráteis e há uma diferença, então, em relação à condutância aos íons. Na célula contrátil, uma vez que chega o estímulo elétrico, há um rápido aumento na condutância do sódio, uma entrada rápida de sódio, que garante a despolarização desta célula. Então, enquanto na célula automática há um processo em rampa que gera a despolarização, na célula contrátil esse processo é automático. Uma outra diferença é a existência desse platô durante uma vez na célula contrátil, uma vez ocorrida a despolarização, há um início de repolarização seguida de um platô que se deve à entrada de cálcio, responsável pela contração do miócito, seguida depois pela repolarização dependente aí da mudança do potássio. Então, mostrando novamente a diferença entre células automáticas e células contráteis e a forma do potencial de ação em cada nível do sistema elétrico até as fibras de Purkinje. E uma característica importante da célula contrátil é o longo período refratário, que chega até a 250 milissegundos, e isso o diferencia bastante do que é visto num potencial de ação de uma célula de músculo estriado. Então, essa membrana ela fica refratária a um estímulo adicional até que a contração tenha se terminado. Então, esse potencial de ação chega aí até 250 milissegundos e não é possível nesse músculo cardíaco um estímulo tetânico, ao contrário do que ocorre no músculo estriado. Bem, e o resultado dessa estimulação elétrica do coração, ele pode ser registrado graficamente pelo eletrocardiograma, que é o registro da dispersão da atividade elétrica e que é útil no diagnóstico tanto de uma atividade cardíaca normal, quanto de alterações eletrolíticas, de uma frequência cardíaca anormal, arritmias e isquemia miocárdica. Então, basicamente, no eletrocardiograma, nós podemos identificar uma onda P, que corresponde à despolarização dos átrios, um complexo QRS, que corresponde à despolarização do ventrículo,
A onda T, que corresponde então à repolarização ventricular, e o ponto J, que ele é o ponto entre o final do complexo QRS e o início da onda T. Então ele situa-se o ponto J num nível de linha de base do eletrocardiograma. É usado também para isso, para definir essa linha de base. E esse registro ele é obtido na pele com colocação de eletrodos, né? E dependendo da posição do eletrodo, define a derivação que se quer para observar determinadas alterações. Então, para análise do eletrocardiograma, algumas perguntas são importantes de serem feitas. Uma delas é se o complexo QRS tem uma aparência normal, tá? Se existe uma onda P e qual a relação que existe entre a onda P e o complexo QRS. Então, essas são perguntas básicas para avaliação do eletrocardiograma. E, de posse disso, a avaliação de arritmias cardíacas pode ser observada em relação a distúrbios de automatismo, distúrbios de condução, especialmente quando há fenômenos de reentrada gerando arritmias, e distúrbios de automatismos associados a distúrbios de condução. Então, basicamente, quando o eletrocardiograma ele sai da sua normalidade e se identifica processos de arritmia, essas arritmias, essas alterações do ritmo, pode ser não apenas alterações de frequência cardíaca, aumento de frequência cardíaca, as taquicardias, ou diminuição significativa da frequência, as bradicardias, como alterações até extremas relacionadas com parada cardíaca, como a fibrilação ventricular, casos de assistolia ventricular, ou como verificado abaixo à direita, os vários tipos de arritmia, extrasístoles ventriculares, extrasístole ventricular seguido de taquicardia ventricular não sustentada, própria taquicardia ventricular, fibrilação atrial, onde há uma alteração na variação entre os complexos QRS, um flutter atrial, o bloqueio atrioventricular de primeiro, segundo, ou um bloqueio ventricular, pode chegar ao bloqueio ventricular total. Uma outra utilidade grande do eletrocardiograma é em relação ao diagnóstico de isquemia miocárdica. E esse diagnóstico de isquemia, ele pode ser feito por alteração, pode ser, no caso de um infarto recente, uma elevação de segmento ST, com inversão de onda T, e quando existe um infarto antigo, pode aparecer apenas ondas Q. Então, na sequência, nós temos aqui registro de eletrocardiogramas de 2 pacientes, à esquerda, acima, paciente com um infarto prévio do miocárdio, numa parede anterior e septal, então mostra as derivações V1, V2 e V3 com uma onda QS, mostrando, como no infarto anterior, como no slide anterior, a presença de uma onda Q importante. E acima, à direita, vemos uma alteração com um supradesnivelamento de segmento ST nas derivações D2, D3 e AVF, então uma corrente de lesão na parede inferior ou na parede diafragmática do coração. E na parte inferior, arritmias que podem também estar relacionadas à ocorrência de isquemia miocárdica. Bem, e o intervalo entre um complexo QRS e o outro, né, um batimento cardíaco e o outro, esse período de tempo identifica o que nós chamamos de ciclo cardíaco, né? Então, é o tempo total para a ocorrência de uma sístole completa e uma diástole completa. E o número de ciclos cardíacos no minuto define a frequência cardíaca. Então, na parte superior
o gráfico superior mostra um eletrocardiograma e na parte inferior as pressões no interior da aorta e como elas variam ao longo do tempo e com a variação das ondas do eletrocardiograma. Em vermelho, a pressão no interior do ventrículo esquerdo e em azul, a pressão no interior do átrio esquerdo. E nesse diapositivo nós vemos a duração do ciclo cardíaco em relação à sístole atrial. Então, para esse ciclo cardíaco, considerado dele no total 0,8 segundos, que dará uma frequência cardíaca por volta de 70, 72 batimentos por minuto, então a sístole atrial ela gasta 0,1 segundo. Então, ela corresponde à geração do estímulo no nó sinoatrial até a ocorrência da contração atrial. Se segue a sístole ventricular, né, o processo de contração do ventrículo e ejeção do sangue até a ocorrência da sístole ventricular e fechamento da aorta e começa a diástole, que gasta metade do tempo do ciclo cardíaco total, o período de enchimento ventricular. E à direita nós vemos as pressões intraventriculares. Na parte de cima, a pressão em ventrículo esquerdo, que atinge pressões elevadas, então se iniciam com pressões baixas, que corresponde à pressão de átrio esquerdo, lembrando que a parte azul à direita corresponde ao período de diástole, a pressão no interior do ventrículo esquerdo é igual à pressão no interior do átrio esquerdo, porque durante a diástole a válvula mitral está aberta e as duas pressões praticamente se igualam. Com a chegada do estímulo, há uma enorme elevação da pressão no interior do ventrículo esquerdo, com a abertura da válvula mitral e passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. As pressões no interior do ventrículo direito, como falamos anteriormente, ela atinge valores menores durante a sístole, mas durante a diástole, os valores de pressão no interior do ventrículo direito, no ventrículo esquerdo, assim como em átrio direito e átrio esquerdo, elas são bastante próximas se não existe nenhuma valvopatia associada. E durante a sístole ventricular direita, a pressão atingida ela é bem inferior à pressão atingida no interior do ventrículo esquerdo. Então, a pressão do ventrículo direito ela deve ultrapassar a pressão na artéria pulmonar para que ocorra a abertura da válvula pulmonar e ejeção do sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Então, aqui está representado então o ciclo cardíaco do lado esquerdo do coração. Então, vamos inicialmente focar na pressão atrial e pressão ventricular esquerda, que durante a diástole, na parte esquerda do diapositivo, essas pressões praticamente são iguais, a pressão em átrio esquerdo discretamente superior à pressão em ventrículo esquerdo. Quando o estímulo se inicia no átrio, a contração atrial e uma elevação na pressão do átrio esquerdo, passagem de sangue para o ventrículo esquerdo e quando o estímulo chega no ventrículo esquerdo, se inicia a contração desse ventrículo esquerdo com fechamento da válvula mitral, quando a válvula aórtica ainda se encontra fechada. Nesse período, existe um período chamado de contração isovolumétrica e há um grande aumento de pressão no interior do ventrículo esquerdo até que essa pressão ultrapasse a pressão na aorta. Com isso, existe a abertura da válvula aórtica e se inicia o período de ejeção,
com passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, até que a pressão no interior do ventrículo esquerdo diminui, começa o período de relaxamento isovolumétrico imediatamente após o fechamento da válvula aórtica. Com esse período de relaxamento isovolumétrico, existe um período em que a pressão no interior do átrio esquerdo novamente ultrapassa a pressão no interior do ventrículo esquerdo e se abre a válvula mitral e começa o período de enchimento ventricular. Esta é uma outra forma de representar o ciclo cardíaco na forma da curva de pressão-volume do ventrículo esquerdo. Então, e o interior dessa curva, a área dentro da curva, dá uma representação do trabalho ventricular. Então, neste gráfico, a fase 1 corresponde ao enchimento diastólico, né? A fase que se segue a abertura da válvula mitral até o fechamento da válvula mitral. A fase 2 corresponde à contração isovolumétrica, que é o período em que a válvula mitral se encontra fechada e a válvula aórtica ainda se encontra fechada. Quando a válvula aórtica se abre, se inicia o período de ejeção sistólica, que é a fase 3, e vai até o fechamento dessa válvula aórtica, quando se inicia o período de relaxamento isovolumétrico. Então, aí por esse gráfico, por essa curva de pressão-volume do ventrículo esquerdo, nós podemos traçar as curvas de contratilidade e a curva de complacência ventricular esquerda. Então, a partir das curvas de contratilidade e complacência, nós podemos definir a disfunção sistólica e a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Quando há uma mudança na curva de contratilidade, nós temos uma disfunção sistólica, e quando há uma alteração na curva de complacência, nós temos uma alteração diastólica do ventrículo esquerdo. E o débito cardíaco é definido pela quantidade de sangue que é ejetado no coração no período de 1 minuto. Então, pelo ciclo cardíaco, nós definimos um volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado pelo coração em cada contração cardíaca, e quando multiplico esse valor pela frequência cardíaca, nós temos o débito cardíaco. Se esse débito for dividido pela superfície corpórea do paciente, nós teremos o dado do índice cardíaco. Tá? Então, o volume sistólico, ele é a diferença entre o volume diastólico final do ventrículo esquerdo e o volume sistólico do ventrículo esquerdo. Com essa diferença, eu tenho o volume sistólico, que multiplicado pela frequência cardíaca, nos dá o débito cardíaco. Então, esse volume sistólico, ele depende basicamente, durante o ciclo cardíaco, da fase de ejeção ventricular, que é a fase 3, né? O período da sístole em que ocorre a ejeção ventricular. É a fase que se segue a contração isovolumétrica, ocorre o período de ejeção ventricular, que define esse volume sistólico. Então, e o fluxo sanguíneo que sai dos corações direito e do lado direito e esquerdo, ele irá do lado direito para os pulmões e do lado esquerdo para a circulação sistêmica. Então, aqui nessa representação, nós vimos que do ventrículo direito para os pulmões e daí para o ventrículo esquerdo, há uma circulação que está definida em série. Então, o débito cardíaco, ele é igual entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, o mesmo fluxo sanguíneo que circula por um ventrículo passará pelo outro.
tendo aí na circulação pulmonar e a circulação sistêmica uma circulação em série. E o sangue que sai do ventrículo esquerdo e é distribuído entre os órgãos, a circulação desses órgãos entre si, há uma distribuição em paralelo, e o volume de sangue que vai para cada órgão é diferente dependendo do consumo energético de cada órgão. Então, como falamos anteriormente, a circulação pulmonar é uma circulação de baixa resistência, praticamente fica entre 10% a 20% do valor da resistência sistêmica, e o cálculo da resistência vascular pulmonar, ele pode ser feito na prática pela diferença entre a pressão na artéria pulmonar e a pressão de átrio esquerdo relacionada ao débito cardíaco. E a distribuição do débito cardíaco em relação a cada órgão, ela vai variar se o órgão está numa situação de repouso ou numa situação de dilatação máxima. Então, o miocárdio, por exemplo, ele tem um fluxo coronário de cerca de 200 a 250 ml por minuto. Isso corresponde a cerca de 4 a 5% do débito cardíaco. Mas existe uma reserva coronária e, numa situação de dilatação máxima, esse fluxo sanguíneo ele pode chegar até acima de 1 litro por minuto. Para a circulação coronariana, é importante considerar o efeito da contração sistólica na arquitetura, tanto na arquitetura miocárdica quanto na arquitetura coronariana. Lembrando que durante a diástole, com o coração relaxado, a cavidade ventricular e as coronárias que estão no interior da parede miocárdica, elas estão numa situação de fluxo livre. E durante a sístole, não só a cavidade ventricular diminui, como as coronárias são como que esmagadas no meio desse músculo contraído. E isso garante o padrão visto de fluxo coronariano, né, que é um fluxo predominante durante o período de diástole. Então, durante a diástole, há uma janela preferencial de fluxo coronariano, especialmente considerando o coração esquerdo, onde essa maior pressão intracavitária gerada durante a sístole leva a uma preferência do fluxo coronariano, da perfusão coronariana durante a diástole. E o controle do fluxo sanguíneo coronariano, ele depende de um metabolismo local, principalmente relacionado com a adenosina. Existem outros fatores que nós vamos ver, mas a adenosina é um fator importante, e há também um controle nervoso, direto e indireto. Então, o balanço de oxigênio no miocárdio, o balanço entre oferta e consumo, então a oferta ela depende basicamente do conteúdo arterial de oxigênio e do fluxo sanguíneo coronariano. Tá? A relação da demanda, ela depende da taxa metabólica miocárdica, que é influenciado pela frequência cardíaca, pela pré-carga, pós-carga e contratilidade ventricular principalmente. E essa relação entre oferta e consumo de oxigênio determinará a formação de metabólitos vasodilatadores, um deles a adenosina, que controla o fluxo coronariano para essa circulação. Então, as coronárias, elas têm esfíncteres pré-capilares antes da rede capilar propriamente dita, e o relaxamento desses esfíncteres ajusta o fluxo coronário e garante essa reserva coronária. Então, numa situação de exercício físico, há um aumento da demanda metabólica do miocárdio,
com aumento do fluxo coronário em até 4 a 5 vezes do fluxo basal, e isso se dá devido a uma diminuição da área, né, dos vasos de resistência, dos esfíncteres pré-capilares e da rede capilar. Então, essa resistência coronária, ela está nas grandes coronárias, em uma menor parte, são responsáveis aí por 2 a 5% da resistência, mas a maior parte está na rede capilar, nos esfíncteres pré-capilares, que são responsáveis por 95% dessa resistência. Então, os miócitos, assim, em situação normal, a extração de oxigênio pelo miocárdio é já de 75% a 80% do oxigênio oferecido. E o aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio, ela deve ser atendida por um aumento do fluxo coronariano. Lembrando que esse fluxo é predominantemente diastólico, então numa situação de aumento da frequência cardíaca, esse fluxo pode estar prejudicado. Então, e a regulação da microcirculação coronariana, desse tônus coronário, é dependente dos estímulos neurais e principalmente de metabólitos locais. Então, se existe uma demanda miocárdica fixa de oxigênio, numa situação de repouso, as variações de pressão de perfusão da coronária, dentro de certos limites, elas mantêm o fluxo coronário constante, por aumento ou diminuição do tônus coronariano. E a autorregulação do fluxo é importante na adaptação do miocárdio em situações de obstrução de coronárias. Mas isso há um limite, né, na dependência da gravidade da obstrução luminal. E os metabólitos que estão envolvidos no tônus coronariano, a adenosina, que nós já falamos, o principal, e outros, a prostaciclina, o tromboxane A2 e o óxido nítrico, que tem o fator relaxante derivado do endotélio. E os metabólitos interagem com o endotélio íntegro, né? Então são sensores que respondem às alterações de fluxo. Então, o consumo de oxigênio global, ele é uma relação entre o débito cardíaco e a diferença arteriovenosa de oxigênio. Ele é dependente do débito e da diferença arteriovenosa de oxigênio. E isso se relaciona com a extração de oxigênio. Então, para os órgãos, de uma forma global, nós temos que se o sangue sai na aorta com uma saturação acima de 95%, como ele retorna da circulação pulmonar, cerca de 25% desse sangue é extraído pelo corpo e o sangue voltará aos átrios com uma saturação de oxigênio menor. Lembrando que o coração, como um órgão, ele tem uma alta extração de oxigênio. Como falamos anteriormente, é uma necessidade extra de oxigênio por um aumento de frequência, um exercício físico, ela deve se dar mais às custas de um relaxamento coronariano e aumento desse fluxo do que propriamente por aumento da extração. Embora o aumento da extração possa ocorrer, mas numa pequena parte. E o consumo de oxigênio pelo miocárdio do ventrículo esquerdo, ele também varia em diferentes situações, né? Com o coração batendo numa temperatura normal, com o coração, por exemplo, se está numa circulação extracorpórea, ou se ele está sem atividade mecânica durante a extracorpórea, se ele está em baixas temperaturas. Então, baixas temperaturas, em algumas cirurgias, é uma forma de fazer aí uma proteção miocárdica. Mas numa situação normal, o paciente batendo a 37 graus, esse consumo de oxigênio, cerca de 9 ml por 100 gramas de miocárdio por minuto. E durante a circulação extracorpórea, com o coração parado, se está nessa mesma temperatura, cerca de 1 ml, e esse valor vai diminuir para um consumo mínimo quando se faz uma hipotermia profunda. Então,
a hipotermia é um fator importante de diminuição de consumo de oxigênio pelo miocárdio. Tá? E o sistema cardiovascular, então, o coração tem propriedades próprias, né? O cronotropismo relacionado com o automatismo, o batimotropismo relacionado com a excitabilidade, o dromotropismo relacionado com a condutibilidade, o inotropismo relacionado com a contratilidade, o lisotropismo relacionado com a distensibilidade e uma lei importante em relação ao funcionamento do coração é a lei de Frank-Starling, que determina que o aumento do volume no final da diástole ventricular produz aumento do volume sistólico. Então, quando o aumento da força do músculo cardíaco, ela varia com a tensão na fibra na parede, o que é uma função do estiramento. Obviamente que isso tem um limite fisiológico, mas dentro desses limites, quanto maior o estiramento, quanto maior o enchimento, quanto maior o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, maior será o volume sistólico. E o sistema nervoso autônomo é um sistema importante de controle do sistema cardiovascular. Então, basicamente, tem as propriedades intrínsecas de excitabilidade, que garantem uma frequência cardíaca básica do coração, mas esse valor básico ele pode ser alterado, aumentado ou diminuído por efeito do sistema nervoso autônomo. Então, o estímulo parasimpático ele garante uma diminuição da frequência dos batimentos cardíacos, da força de contração do músculo, da velocidade de condução e do fluxo sanguíneo pelos vasos coronários. Enquanto que um estímulo simpático ele aumenta a frequência dos batimentos, a força de contração, a atividade elétrica, a velocidade da condução elétrica e o fluxo sanguíneo pelas coronárias. Tá? Então, o coração tem essa propriedade de autoestímulo, mas há uma regulação por centros superiores e hipotálamo, né? E a estimulação do hipotálamo posterior aumenta a frequência e a pressão arterial, enquanto que se é feita uma estimulação da área preótica na porção anterior do hipotálamo, isso acarreta um efeito oposto, né, com diminuição da frequência e da pressão arterial. E esses efeitos eles são transmitidos através dos centros de controle cardiovascular na porção inferior do tronco cerebral e daí passam a ser transmitidos através do sistema nervoso autônomo. Né? E os reflexos originados nos pressoceptores arteriais e nos receptores de estiramento da região cardiopulmonar são os principais mecanismos de controle efetivo da pressão arterial. Importante que esse sistema de controle, junto com toda a função do sistema cardiocirculatório, garanta uma demanda metabólica necessária, prevenindo a isquemia tecidual. Então, deve haver a garantia de um transporte de oxigênio na quantidade suficiente para garantir a oferta de oxigênio necessário às necessidades teciduais, prevenindo a ocorrência de isquemia